é um fungo que é uma levedura, né? É um fungo unicelular. Vocês já tiveram malacésia antes, né? Também é unicelular, mas já tiveram uma opção de aulas de fungos filamentosos e o Cryptococcus é um fungo unicelular, é uma levedura, né? Bom, trata-se de uma levedura bastante importante, já vem causando problemas aí os mais diversos ao longo de muitos anos, né? Nós vamos falar um pouco do histórico. Ela foi, pela primeira vez, detectada, né, por um italiano chamado Francesco Sanfelice, né? Fez um isolamento dessa levedura a partir de suco de pêssego. Isso em 1894. Em 1894, Francesco Sanfelice, após isolar essa levedura, ele fez uma inoculação em cães, em porquinhos da linha, e nesses animais, essa levedura promovia uma, uma espécie de uma tumoração, né, que era semelhante a sarcomas, né? Ele achou que era parecido com sarcomas e ele botou o nome, na época, de Saccharomyces neoformans. Saccharomyces é um gênero de muito tempo conhecido, e neoformans porque ele achou que era uma forma diferente, nova forma, né? Ocorreu que nesse mesmo ano, ainda em 1894, dois outros pesquisadores trabalharam com a mesma levedura. Otto Busse e Abraham Buske. Tá? O Otto Busse ele fez o isolamento de leveduras capsuladas, leveduras que apresentavam uma cápsula em volta da própria célula, a partir da tíbia de um humano, a tíbia de uma pessoa, na verdade era de uma mulher. E eles não sabiam que se tratava da mesma levedura, na verdade, do Francesco Sanfelice, tá? Mas ele deu o nome de Saccharomyces hominis, tá? Abraham Buske, né, era um dermatologista e cirurgião na época. Ele estudou a histopatologia desse mesmo caso, do Busse, e ele achou que essa levedura, na verdade, se parecia com um coccídeo, né? Eu botei uma imagenzinha aqui para você ter uma ideia. Tem uma certa, vamos dizer assim, ainda mais na época, né? Em 1894, você achar que essas duas coisas são semelhantes, bastante razoável, né? Vamos pensar assim. Bom, um ano depois, em 1895, Ferdinand Curtis, ele teria feito o segundo isolamento desse mesmo micro-organismo, né, de um micro-organismo idêntico, também a partir de uma pessoa, e ele botou o nome de Saccharomyces subcutaneus tumefaciens. Tá? Em 1901, Jean-Paul Vuillemin, ele pegou esses dois isolados aí, de Otto Busse e de Ferdinand Curtis, e deu o nome de Cryptococcus hominis. Veja bem, foi a primeira vez que isso foi chamado de Cryptococcus. Tá? A gente, quando estuda um pouco da história desses micro-organismos todos, de como, quando foi isolado e tal, a gente vê que eles vão mudando de nome por uma série de motivos. Então, Cryptococcus é um nome que foi dado porque ninguém conhecia muito bem que micro-organismo era esse. Ele era um micro-organismo novo. E Cryptococcus é uma palavra que deriva
do grego cryptos, ou do latim cryptum, que significa exatamente aquilo que é obscuro, aquilo que é misterioso, aquilo que é desconhecido. E aí ele deu o nome de Cryptococcus. Mas a palavra Cryptococcus, ela deriva, então, do grego cryptos ou do latim cryptum, que é um termo que já existia há muito tempo, que foi criado por essa criatura aí, chamada Coetzee, em 1833. Então, esse termo criptos ou cryptum é um termo já conhecido. E Cryptococcus veio dali, certo? Bom, em 1916, Stoddard e Cutler, eles verificaram que os tecidos que eram parasitados, isso aqui é um corte histológico, né? E você via a célula, aqui é onde eu estou mostrando a bolinha, com a bolinha, aliás, e que em volta da célula você tinha uma área clara, né? Essa área clara, hoje nós sabemos o que é. Em parte ela é a cápsula e em parte ela ocorre porque no processo de preparo do tecido para os cortes histológicos, aquele sistema todo de coloca no formol, desidrata com álcool, faz a impregnação com parafina, tudo aquilo. Essa cápsula, essa área clara, né, é porque ocorria, né, ocorria não, ocorre até hoje, uma contração sofrida, né, pelos tecidos e pela própria cápsula. Então fica uma área clara em volta. Só que estudos de Cutler, né, eles achavam que essas áreas elas ocorriam assim porque ocorria lise tecidual, né? Eles interpretaram de uma forma errada na época. Eles achavam que o micro-organismo produzia alguma substância que causava lise do tecido, né? E que por isso ficavam essas áreas claras em volta. Então eles mudaram o nome, deram o nome de tórula histolítica, histo de tecido, né? Lítica de lise tecidual, né? Foi o Freeman, né, em 1931, que ele verificou que essas áreas elas se deviam à contração sofrida pela cápsula durante o processo de fixação do tecido, né? E em 1935, essa pesquisadora chamada Rhoda Benham, ela estudou 22 leveduras. Um momentinho que houve uma falha, né? Estava falando, então, quando ocorreu a falha, exatamente que Rhoda Benham, né, foi uma pesquisadora que estudou 22 leveduras, né, dentre as quais estavam esses isolados já conhecidos, de Otto Busse, de Ferdinand Curtis, do próprio Francesco Sanfelice. Ela fez um estudo com relação a aspectos bioquímicos desses micro-organismos e ela verificou que, na verdade, tanto os isolados humanos, né, quanto aquela espécie do
Francesco Sanfelice e demais que surgiram nesse tempo, se tratava de um único micro-organismo, tratava-se de um micro-organismo único, né? Não eram micro-organismos diferentes, eram apenas cepas diferentes, né? Então ela deu o nome foi modificado de novo, né, para Cryptococcus hominis, tá? Então foi modificado para Cryptococcus hominis, né? Professor, mas eu não entendi, licença, eu não entendi muito bem por que ela voltou para esse criptococcus. Ué, é porque, na verdade, não existe uma explicação para isso. As pessoas vão mudando o nome de acordo, por exemplo, agora, logo após isso, né, respeitando as regras de nomenclatura, ele foi chamado de Cryptococcus, na verdade, respeitando o termo que foi dado por Coetzee, que era atribuído a Coetzee, né, em 1833. Na verdade, não criado por Coetzee. Coetzee criou o termo criptos, ou criptum, né? Mas o nome Cryptococcus já havia sido dado antes, né? Então foi respeitando isso. E Neoformans, respeitando a denominação que foi dada por Francesco Sanfelice, né? Porque ele deu o nome de Saccharomyces neoformans, né? Então, assim, as pessoas vão mudando, né, os nomes, né, os taxonomistas, né? Hoje isso está muito mais complicado do que antigamente. Essas mudanças aí são bem pequenas, na verdade, né? Primeiro houve uma mudança porque se chegou à conclusão de que se tratava de um único micro-organismo, né? Então não tem por que você ficar dando nome para um, outro nome para outro. Se é o mesmo. Agora, os nomes, organismo, pessoas, vai ver com uma. Vocês estão me ouvindo bem? Porque de vez em quando está ocorrendo uma falha na internet e eu não tenho muito o que fazer a respeito disso, a não ser repetir. Pode falar. Tá travando um pouquinho sim, mas agora já está um pouco melhor. Provavelmente vai ocorrer algumas vezes. Bom, então isso é só a parte de histórico, tá? Hoje, né, nós temos então a denominação Cryptococcus neoformans. Até alguns anos atrás, nós tínhamos somente Cryptococcus neoformans, né? Hoje, a gente tem Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat como as duas principais espécies. São as duas principais espécies, né? Cryptococcus neoformans e gat. E temos aí um total de umas 75, talvez mais um pouquinho já, de outras espécies que estão inclusive, classificadas de uma forma um pouco diferente, mas são criptococcus também. Cryptococcus laurenti, álbidos, adelienses, humículos, curvatus, como estão aqui, né? E vários outros, tá? Essas espécies, elas são espécies que não têm tanta importância, mas elas não podem ser ignoradas, porque são espécies que elas são hoje consideradas, algumas delas, né, nem todas, mas são consideradas emergentes. Tá? São espécies que, a partir de um determinado
De uns tempos para cá, com a melhoria das técnicas de diagnóstico e tudo isso, elas passaram a ser isoladas de casos clínicos também. É o caso de Laurenti, é o caso de Álbidos, né? Principalmente essas duas aqui, elas têm sido isoladas de casos clínicos, tá? Inclusive em animais. Mas essas duas são as principais, tá? Cryptococcus neoformes e GAT são as principais e são as mais patogênicas. Na verdade, existe uma diferença entre elas. O Cryptococcus neoformes, ele acomete principalmente pessoas imunossuprimidas. O Cryptococcus GAT, ele acomete pessoas imunossuprimidas e pessoas imunocompetentes, tá? Sem distinção. Não há necessidade de nada, nenhuma imunossupressão para que ele venha acometer as pessoas. Então, a classificação é essa, que naturalmente vocês não precisam decorar, né? O reino fungi, o filo é Basidiomycota, o subfilo é Agaricomicotina, a classe é dos Tremelomycetes, ordem Tremelalis, família Tremelácea, e o gênero é Cryptococcus, e aí você vai ver aqui barra Filobasidiella, pelo seguinte motivo, guarde muito bem isso. Essa estrutura aqui é a de levedura, é como nós vamos ver, inclusive na prática é o que a gente vê. Isolado dos animais, isolado de líquor, isolado de tecido humano ou animal. É a forma de levedura com uma cápsula em volta, uma cápsula polissacarídica. E essa forma aqui de baixo, tem duas figuras praticamente iguais, é a forma sexuada. Tá? Isso aqui é na reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, né, o que você vê, essa estrutura lembra muito um cogumelo desses que você vê aí no chão. Desses fungos macroscópicos, né? Exatamente, porque ele é Basidiomycota, tá? Ele é um Basidiomyceto. Tá? E aqui, as estruturas infectantes são essas, são chamadas de basidiosporos, tá? Bom, só que os micologistas, que são taxonomistas também, eles acharam por bem classificar esse fungo de acordo com a reprodução sexuada. Então, o nome é Filobasidiella. Tá? Bom, só um momento, por favor. Professor, então, Filobasidiella é essa parte que você chamou de basidiosporos, que eles deram esse nome? Eu não entendi muito bem isso, não. Gente, acho que travou de novo. Travou sim. Oi? Acho que agora voltou. Difícil hoje, hein? Tá cortando várias vezes. Agora acho que voltou. Voltou. Diga o que você ia perguntar, Laila. Isso que você chamou de Filobasidiella são essas partes que você tinha chamado antes de basidiosporos? O basidiosporo é uma parte da Filobasidiella. A Filobasidiella é tudo isso aqui. Ah, entendi. Isso aqui é a forma, é o mesmo micro-organismo. Este micro-organismo aqui é exatamente igual a esse, tá?
Ele não é igual morfologicamente. Isso aqui é a forma da reprodução assexuada e essa é a forma da reprodução sexuada, ok? Ah, entendi. Obrigada. Bom, até um tempo atrás, nós tínhamos Cryptococcus neoformans com duas variedades, a variedade neoformans e a variedade GAT, tá? A essa variedade neoformans correspondiam 3 sorotipos: sorotipo A, sorotipo D, de dado, e o sorotipo AD, que é um híbrido, uma mistura dos dois. E a variedade GAT correspondiam os sorotipos B e o sorotipo C, tá? Na verdade, o que dá essa diferença, né, nesses sorotipos diferentes, né? Na verdade, o que é isso? Na verdade, é a estrutura que é encontrada na cápsula, né? São antígenos capsulares, né, que dão essa diferença. Então, a cápsula, né, a célula é uma célula esférica, né? E a cápsula que ela apresenta em volta é uma cápsula que é diferente para quem é neoformans e para quem é GAT, tá? Só que essas variedades, né, elas foram transformadas em espécies. Então, hoje a gente não tem mais variedade GAT. A variedade GAT foi transformada na espécie GAT. Então, a gente tem Cryptococcus neoformans e Cryptococcus GAT, é aquilo que eu falei para vocês no início. Só que em 99, já tem bastante tempo isso também, né? Esse autor aqui e seus colaboradores, né, eles fizeram uma proposta de que o sorotipo D seria a variedade neoformans, tá? E o sorotipo A se chamaria variedade Grub. E hoje tem alguns autores que estão considerando Cryptococcus, ao invés de Cryptococcus neoformans, como Cryptococcus Grub, tá? Isso é uma confusão muito grande que acaba ocorrendo, mas não é tão difícil assim de entender. Então, hoje nós temos Cryptococcus neoformans e Cryptococcus GAT, essas duas espécies principais. Tem aquelas outras lá que eu falei, mas aquelas estão dentro até de outras classes, né? Cryptococcus humiculus, Cryptococcus laurenti, álbidos, etc. E os sorotipos correspondentes são esses aqui, tá? Ok? Sendo que alguns autores vão chamar isso aqui de Grub, certo? Muito bem. Esses são os estados teleomórfos correspondentes. Estado teleomorfo é o estado perfeito ou da reprodução sexuada. Então, na reprodução sexuada, a gente já falou, o Cryptococcus se chama Filobasidiela. Então, o Cryptococcus neoformans é a Filobasidiela neoformans e o Cryptococcus GAT é a Filobasidiela bacillispora. Tá? Então, se eu perguntar para você quais são os sorotipos da Filobasidiela bacillispora, são B e C. Tá? Quais são os sorotipos? Bom, aqui é só um slide. Professor, deu uma caída aí, não deu para escutar a última parte, não. Tá.
Último slide. Aqui. Ok, eu vou repetir. Então, na verdade, é muito simples isso aqui, tá? Esses nomes, eu vou apagar aqui para poder ficar mais fácil. Esses nomes, Filobasidiela neoformans, são os nomes correspondentes à reprodução sexuada. Filobasidiela neoformans e Filobasidiela bacilíspora, isso aqui é reprodução sexuada. Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat é reprodução assexuada. Então, aqui você vai encontrar a levedura com uma cápsula em volta. Aqui você vai encontrar aquela estrutura mais ou menos assim, com os basidiosporos. Mas é o mesmo micro-organismo, tá? Só que aqui ele está fazendo reprodução por brotamento, como fazem as leveduras de um modo geral, e aqui é uma reprodução sexuada, tá? Bom, aqui são imagens, né, relativas a isso. Isso aqui é a Filobasidiela. É claro que isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica e aqui é uma imagem de microscopia óptica, né? Isso aqui é uma imagem que a gente não tem acesso normalmente. E aqui são as leveduras. Então, isso aqui é reprodução sexuada e isso aqui é reprodução assexuada. A reprodução, né, na forma de levedura, é um brotamento, né? Como você já viu. Você tem a célula faz um brotamento, uma célula filha. Como ela é capsulada, esse brotamento ele acompanha, né? A cápsula acompanha ali, né? Depois o que vai acontecer? Ele vai desprender da célula, né? Tem a célula e o brotamento se desprende, né? Raramente, tá? Isso é uma coisa rara, mas essas células leveduriformes, elas podem tomar uma forma alongada, tá? Formar uma espécie de pseudo-hifa, tá? Isso ocorre geralmente quando há limitação de nutrientes, quando tem ação de amebas no ambiente, porque no ambiente, lá junto a fezes de pombo, por exemplo, que é o principal habitat de criptococcus, são fezes de pombo, né? Você pode ter amebas presentes, tem situações que você tem deficiência de nitrogênio, e aí ele pode tomar uma forma meio que alongada, formando como que uma pseudo-hifa, tá? Na reprodução sexuada, né, você tem essas duas estruturas aqui, que são chamadas de células, clamp cells, né, mas é como se fossem grampos, né, que servem, na verdade, para unir e fazer a transferência de material genético. Isso aqui não importa para a gente aqui agora, mas isso é desencadeado aí por vários sinais ambientais. Um deles é deficiência de nutrientes, né? Mas você tem aí alguma influência de cobre, ausência de luz, o tipo de substrato, por exemplo, se é fezes de pombo, nas fezes de pombo a gente tem muito creatina,
Professor, O que foi que vocês perderam? caiu de novo, você estava falando das... Eu estava aqui? Não, estava no outro slide, você estava falando das fezes de pombo. Assim. Não é mais do que isso, não. Eu disse que o que desencadeia a reprodução sexuada normalmente é o tipo de substrato, né? Porque nos fungos, de um modo geral, o que desencadeia a reprodução sexuada é falta de nutrientes, né? Aqui no caso você tem influência, alguns sinais ambientais, né? Você tem um açúcar chamado inositol que influencia sobre isso, você tem íons de cobre, ausência de luz, você tem as próprias fezes de pombos, elas são ricas em substâncias como creatina e creatinina, que funcionam como fatores de crescimento. Então, é muito comum que nas fezes de pombo ocorra a reprodução sexuada, né? As fezes de pombo são consideradas vamos dizer assim, o principal substrato para criptococos, né? Mas nós vamos chegar lá, daqui a pouco a gente fala disso. Enquanto que em laboratório, geralmente a gente vê a forma de levedura, né? Forma de levedura. Então, aqui tem algumas coisas que influenciam a fase sexuada, tá? São exatamente os fatores que estão em azul. A gente tem aqui matéria vegetal, íons de cobre, excretas aviárias, né? A depleção de nitrogênio, ou seja, diminuição de nível de nitrogênio, o álcool acetilindólico, isso aqui é por experiência, né? Experimentos em laboratório, milinositol, né? Que pode ser encontrado no músculo, inclusive. E esse suco aqui, isso aqui é coisa de ideia de americano, né? Fazer isso. É um suco chamado V8. Que eu saiba, isso não tem por aqui, mas não posso estar. Difícil, hein? Hoje está bem difícil. Enfim, esses são fatores que influenciam positivamente o que está em azul, tá? E de forma negativa, que, por exemplo, a luz. Criptococcus não gosta muito de luz, tá? Temperaturas muito altas, ele gosta de temperatura em torno de 32 graus, por aí assim. 37, que é a temperatura do corpo humano, ou temperatura que se encontra em um cão, por exemplo, ele, na verdade, ele não gosta. Mas aí, então, como é que ele causa infecção, né? Nós vamos chegar lá. Então, alto teor de CO2, a própria água podem inibir a reprodução sexuada. A gente tem também fatores que vão influenciar na formação da cápsula, tá? A gente tem cápsulas que às vezes a gente olha a cápsula, tem um tamanho que chega a ser 6, 7 vezes o tamanho da própria célula. Ou seja, você tem uma célula pequenininha assim e tem uma cápsula grandona em volta dela, né? E às vezes a cápsula é miudinha, né? É uma cápsula assim bem pequenininha, quase que colada, né? Colada ela é mesmo, né? Ela é bem ligada à própria parede da célula. Mas eu digo assim, você olha e parece que você nem está vendo cápsula. Você jura que não tem, mas ela está ali. É uma cápsula que a gente chama incipiente, né? Então, assim, tem alguns fatores que influenciam a formação da cápsula, tá? Por exemplo, os íons de cálcio, baixos teores de ferro, o soro, o percentual de CO2 são fatores que influenciam
positivamente, né? Se você tem mais CO2, por exemplo, ou CO2 do sangue, o percentual de CO2 que tem no sangue. Agora, cloreto de sódio, a própria glicose, o glicerol, eles vão fazer com que a cápsula diminua. A gente, quando faz um meio como meio de saborô, por exemplo, ele leva a glicose, né, que é a destrose. Existe saborô a 2%, por exemplo, e saborô a 4%. O saborô a 4% é um saborô que tem 4% de destrose. Nesse meio, com certeza, você tem cápsulas menores. Tá? Se você usar uma quantidade menor de glicose, as cápsulas são maiores. Tem alguns outros fatores que influenciam também. Isso aqui, vocês não precisam se preocupar com isso. Isso aqui é uma classificação que foi feita com base em técnicas de biologia molecular. Né? Biologia molecular hoje é uma ferramenta fantástica, embora muito cara, né? Mas onde a gente consegue verificar que mesmo entre o Cryptococcus neoformans, né? Mesmo dentro do sorotipo, por exemplo, Cryptococcus neoformans pode ser sorotipo A ou sorotipo D, ou pode ser o híbrido. Mas mesmo entre eles, a gente tem diferenças genéticas, né? Então, foi criado, por exemplo, VN1 e VN2. Esse N, V é de variedade, N é de neoformans, né? E 1 e 2, veja, os dois têm o mesmo sorotipo, mas eles são diferentes, né? Pelas técnicas moleculares, né? Seria a variedade Grube, né? A gente vê também entre o GAT, ó, você tem dois aqui que são C, os dois são C, né? Sorotipo C, mas você tem aqui variedade GAT3 e variedade GAT4. São tipos que são um pouco diferentes, tá? Isso aí usando aquelas técnicas de PCR e algumas outras, tá? Não precisa se preocupar com isso, é só para vocês saberem. Então, vamos falar um pouquinho da taxonomia e da micologia em si, né? Mostrando as características coloniais de Cryptococcus, tá? Ele tem o seguinte: colônias em meio de saborô, que são colônias que começam de cor branca, ligeiramente creme, e passado o tempo, elas vão ficando bem acastanhadas. Por exemplo, se você deixa dentro de um tubo como esse aqui, durante muito tempo, ele vai ficar com essa cor, uma cor bem castanha, né? Por outro lado, ela é uma colônia bem mucoide. Atribui-se essa mucosidade da colônia ao fato de ser um micro-organismo capsulado, tá? Então, você tem muitas células capsuladas e isso faz com que o micro-organismo forme colônia bastante brilhante, bastante mucoide, né? Você pega assim com a alça microbiológica, né? Não tem nenhuma aqui agora para mostrar, mas quando você toca com a alça, né? Você vê que ele quase que pinga da alça, né? Ele é bem escorregadio. E ele tem a capacidade, né, de quando está no tubo de ensaio, ali já está representando o tubo de ensaio, né? Mas o tubo de ensaio, a gente sabe que a gente bota o meio de cultura em rampa, né? Quando vai solidificar, faz um inclinado, assim, que é para ter uma área para você trabalhar melhor, né? E ele consegue crescer aqui, não só na superfície, mas ele vai escorregando nesse espaço que fica entre o meio de cultura e a parede e o vidro, né? O meio de cultura ele está intimamente encostado no vidro. Quando você solidifica o meio, ele está encostadinho ali, mas o Cryptococcus ele consegue penetrar nesse espaço que quase não existe, que é entre o meio de cultura e entre a vidraria. Então ele vai ficando com um aspecto assim de doce de leite, né? Bem mucoide, bem escorregadio, tá? Com o tempo, ele chega a ficar nessa cor aqui.
Aqui é um crescimento em um meio especial, que é um meio chamado DOPA. É um meio DOPA, o meio dopamina, que tem a substância DOPA, né? E ele tem a capacidade de formar pigmentos melanínicos. Esses pigmentos ele forma no meio de saborô também, mas leva tempo, né? Mas no meio DOPA, as colônias já crescem marrons, dessa cor aqui que você está vendo. Isso aqui leva a nada. Isso aqui ele cresce e já vai ficando marrom. Tá? De 2, 3 dias a colônia já fica escura. Tá? Dependendo da concentração de dopamina que tiver no meio, ele vai ficar mais escuro ainda. Tá? Pode ficar até quase que preto. Bom, isso aqui, por exemplo, é uma placa de um isolamento de criptococcus feito a partir de fezes de pombo, mostrando para vocês que aqui tem fungos filamentosos, ó, que são esses esverdeados, esse aqui meio acinzentado, branco, né? Tem colônias cor de abóbora aqui, né? Meio avermelhadas, que são colônias de levedura, rhodotorola, né? Que tem essa cor. Tem colônias brancas, né? Mas tudo que é marrom, que está aqui, todas as colônias marrons, são de criptococcus. Tá? Então, esse é um meio de cultura diferencial para criptococcus. Tá? Bom, como é que a gente faz uma diferenciação relativamente rápida entre Cryptococcus gat e Cryptococcus neoformans? O Cryptococcus gat, ele tem a capacidade de assimilar nitrato, nitrogênio na forma de nitrato, por exemplo, pode ser o KNO3, né, nitrato de potássio. Ele consegue assimilar prolina, que é um aminoácido, na prolina, mas tem que ser o destrógeno, o triptofano, também destrógeno, assimila ácido málico, assimila ácido fumárico e Cryptococcus neoformans não assimila nenhum desses. Tá? Então, isso aí é uma ferramenta para a gente conseguir separar um do outro. Mas tem uma coisa mais importante. A glicina é uma fonte de carbono. Tá? Quando eu faço um meio de cultura, eu tenho que me preocupar em fornecer uma fonte de carbono. Né? Só que essa fonte de carbono para criptococcus geralmente é a destrose. Quando eu boto glicina, nem todo criptococcus assimila glicina. Né? Então, o Cryptococcus neoformans, por exemplo, ele até consegue usar, tá? Mas ele usa com dificuldade. Então, eu não posso ter só glicina para Cryptococcus neoformans. Já o Cryptococcus gat, ele é o único que consegue assimilar carbono diretamente da glicina. Tá? Então, eu não precisaria, para ele, colocar nenhuma outra fonte de carbono sem ser a glicina. Depois tem essa substância aqui chamada canavanina. A canavanina, aqui não se trata de assimilação. A canavanina é uma substância que ela vamos dizer assim, letal para o Cryptococcus neoformans e ela é tolerada pelo Cryptococcus
É difícil, hein, gente? Eu vou seguindo, vou repetir aqui o que eu estava falando, que foi quando interrompeu, e vou... Mas é assim, o assunto é longo e toda hora essa interrupção atrasa realmente bastante. O que eu não consegui dar, a gente vai depois fazer uma complementação. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Alguém Professor, pode falar, Milena? desculpa, o senhor vai liberar o slide dessa aula específica depois? Se eu vou o quê? Liberar os slides dessa Sim, aula? claro, claro. Ah, Então, tá sim. bom, obrigada. O que eu estava falando aqui é que o Cryptococcus gat, ele assimila todas essas substâncias, ele consegue utilizar carbono unicamente a partir da glicina, né? E ele consegue crescer na presença da canavanina. O Cryptococcus, na presença da canavanina, ele não cresce, tá? Então, baseado nisso, foi criado um meio de cultura chamado CGB. É uma sigla para canavanina, glicina e azul de bromotimol, tá? Você está lá com uma cepa de criptococcus e você não sabe se esse criptococcus é neoformas ou se ele é GAT, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou semear nesse meio. Se o meio mudar para a cor azul, é Cryptococcus gat. Se ele permanecer com essa cor meio amarelada, ele não é Cryptococcus gat, ele é Neoformans. Por quê? Porque o Neoformans, semeado aqui, ele não vai conseguir se desenvolver. Por que ele não se desenvolve? Porque ele não tolera glicina, perdão, ele não tolera canavanina e ele não consegue utilizar carbono a partir dessa glicina aqui. Ele não utiliza carbono. Então vai faltar carbono para ele e a canavanina não vai permitir que ele se desenvolva, né? Então o meio permanece com a cor original. É uma cor meio amarela, então, amarelo meio esverdeado, como você vê aqui, ó. Tá? Agora, quando ele tolera a canavanina e quando ele consegue retirar carbono da glicina, então ele se desenvolve. Quando ele se desenvolve, ele muda o pH do meio e o azul de bromotimol, que é um indicador de pH, ele se revela. Então o meio fica azul e você vai ver o crescimento dele. Então aí é Cryptococcus gat, tá? E existe também um meio diferencial para Cryptococcus, que foi desenvolvido pela Raimidia, tá? Mas nós não temos esse meio atualmente, tá? Ele mostra aí umas diferenças de crescimento, pode ser útil também. Mas um meio que também foi desenvolvido para fazer essa separação é o GCP. GCP é glicina cicloheximida, que vocês já ouviram falar várias vezes, né? Da cicloheximida, que é um antifúngico, e o vermelho de fenol. Esse meio ele não é muito confiável, na verdade, tá? Mas ele se baseia no fato de que a cicloheximida é uma substância que é mais ou menos tolerada por Cryptococcus gat. Ou seja, o Cryptococcus gat, na presença da cicloheximida, ele tem alguma capacidade de crescimento. Cresce pouquinho, mas cresce. Enquanto neoformas não cresceria. Mas eu vou falar para vocês que isso não é exatamente confiável, não é um meio muito confiável. Agora, este aqui sim, perdão. O CGB sim, ele é extremamente confiável. O problema do CGB é que ele é muito caro, caríssimo, tá? Bom, aqui é com relação à ecologia e distribuição, tá? Então verificou-se que o sorotipo A, ou seja, a variedade Grube, e que alguns autores consideram como Cryptococcus grube, né?
é o que predomina na maior parte das áreas, tanto na Ásia como na América do Norte, na África, aqui na América do Sul, enfim, no mundo inteiro, sendo que o sorotipo D, o D, tá, ele predomina mais aqui, tá? Aqui no, deixa eu mudar a cor, aqui no norte da Europa, né? Então aqui predominaria o sorotipo D, tá? No restante, quem predomina é o sorotipo A, então, consequentemente, quem predomina é o Cryptococcus, que depende mais de imunossupressão para causar problemas, né? Bom, aqui também ninguém precisa se preocupar com isso. É um trabalho ainda de 2013, já tem coisa mais atual, com certeza, mas é de Colliatti esse trabalho. E ele mostra, de acordo com aquela classificação que eu mostrei para vocês, de VN1, VG1, VG2, etc., quem é que predomina. Ele fez esse trabalho mostrando em várias partes do mundo, mas aqui, por exemplo, no Brasil, a gente pode ver que é o VN1. Né? Só que o VN1, na verdade, é o A. Né? Ele é sorotipo A. Então, é o que predomina. Ó. Isso aqui é um trabalho que foi feito mostrando 1.033 casos que eram VN1. O restante é uma minoria, 42, 2, 28, etc., que são de outros tipos genéticos, vamos assim dizer. Realmente a prevalência no Brasil, ela é na região sudeste, né? A nossa região, região sudeste, é a região onde existe mais casos de criptococose. E na região sudeste, começa por São Paulo, depois vem Rio de Janeiro, depois vem Minas e depois vem Espírito Santo. Eu só quero lembrar a vocês que São Paulo, por exemplo, é uma cidade fantástica de grande, né, e que recebe pessoas de todo o Brasil. Né? O índice de pessoas de fora que tem em São Paulo é enorme. No Rio de Janeiro também, mas em São Paulo muito maior. Então, muitas pessoas de fora podem contribuir para essa casuística, né? Você diz assim, São Paulo é o estado do Brasil onde tem maior número de casos de criptococose. Ok, mas tem muita gente ali que não é de São Paulo, né? Que está contribuindo para isso. Pois bem, deixa eu só fazer um salvamento aqui de pessoas e depois eu faço de novo daqui a pouco, só para não esquecer. Então, até um tempo atrás, a gente acreditava que criptococos, estou falando de criptococos em geral, mas principalmente neoformas mesmo, ele tinha relação apenas com excretas de pombos. Inclusive, na época em que eu estudei muito tempo atrás, alguns de vocês não pensavam nem em nascer ainda, né? Nem os pais de vocês estavam casados. Mas nessa época só se falava em fezes de pombo. A fezes de pombo é onde tem muito criptococcus. De fato, é até hoje, tá? Mas depois foi se descobrindo outras fontes, né? Inclusive, eu pude contribuir com isso, modestamente, mas contribuí, né? O Cryptococcus neoformans zygati, as pessoas achavam que estava restrito a áreas tropicais e subtropicais, né? Só que, de repente, apareceram isolamentos a partir de eucalipto. Tá? Eucalipto, várias espécies de eucalipto, né? Chegou-se a dizer que a Austrália, porque vocês sabem que eucalipto ele é uma árvore que não é do Brasil, né? É uma árvore exótica, é uma árvore que foi trazida para cá, né? Hoje você produz aí mudas de eucalipto, mas a gente importava eucalipto, né? E chegou-se a dizer que a Austrália exportava eucalipto
e ao exportar eucalipto, exportava junto criptococcus, porque era muito comum em eucalipto. Né? Então foram feitos vários isolamentos, isolamento de eucalipto, mas aí surgiram duas teorias, né? Uma teoria que dizia que o criptococcus estava no eucalipto na casca, externamente, né? E uma que dizia que ele estava dentro do eucalipto, né? Então aqui tem algumas espécies de eucalipto: Tereticornis, Camaldulensis, Rudes, Gompocéfala, Blackeli, tem várias outras, de onde criptococcus já foi isolado, tá? Então essa teoria, uma teoria epifítica, né, diz que criptococcus estava na casca. E eu particularmente, eu acredito mais nisso, porque o criptococcus, assim como muitos outros fungos, ele tem a capacidade de produzir uma enzima chamada lignase. A lignase, ela faz a utilização da lignina, ela degrada a lignina. E a lignina é uma substância que está presente em várias árvores, inclusive no envoltório da árvore, na casca, né? E todos os isolamentos que eu conheço, que foram feitos de árvores, não só de eucalipto, foram feitos na parte externa. Eu não conheço nenhuma que tenha conseguido fazer isolamento lá de dentro, né? Que é a teoria endofítica, tá? A teoria endofítica diz que esses criptococcus, né, viveriam lá nos vasos desses vegetais, por exemplo, no floema, no xilema, e eles ficariam circulando ali junto da seiva da árvore, né? E no período da floração, né, o eucalipto ele floresce 2 vezes por ano, né? Mais ou menos em junho, por aí. E agora, nesse mês, agora entrando dezembro também, a gente tem floração de eucalipto. Aí seria quando eles sairiam juntamente aqui com a abertura das flores, e aí na forma de basidiosporos, que são aquelas formas da reprodução sexuada, eles seriam veiculados aí para o ar, né? E estariam no ar e estariam infectantes, né? Bom, voltando aqui. Então, assim, ocorreram vários casos de pessoas, moradores, né, habitantes dessas áreas de florestas de eucalipto na Austrália e tal, sofrerem com criptococose, né? Então, assim, existe aí, de fato, uma relação com o eucalipto, mas não é só com o eucalipto, né? Verificou-se depois em outras árvores, né? Por exemplo, essa aqui é uma planta que tem muito aqui na Universidade Rural, que é chamada de chuva de ouro. Vocês devem conhecer isso, né? Pelo menos quem transita aqui pelo campus, né? A gente vê ali, por exemplo, perto da biologia, né? É chamada de cássia fístula, né? Dá essas flores amarelas. Agora é época. Se não deu ainda, vai começar agora. Fica tudo florido de amarelo. Final do ano o pessoal usa isso para botar dentro de casa no último dia do ano, né? Que é para dar sorte. E aliás vamos precisar, né?
Não sei se isso aí vai trazer sorte, mas que vamos precisar de sorte, vamos, né? Do jeito que as coisas vão. E essa aqui é a Cássia grandis, né? É uma outra planta da qual também já foi isolado criptococcus. Isso aqui também é chamada castanheira. O pessoal conhece por castanha, amêndoa, chapéu de praia. Lá em São Paulo o pessoal conhece como chapéu de praia, como cuca, né? Tem vários nomes. Aqui tem várias plantas dessa aí nas ruas, por aí tem, né? Inclusive de manga, tá? Da manga. Manga tem várias variedades, né, de manga, então não sei dizer para vocês de qual foi. Mas não quer dizer que eu estou debaixo da mangueira, vou ser acometido por criptococcus. Não é assim, tá? Mas, como eu falei antes, as pessoas acreditavam que isso estava mais relacionado às áreas tropicais e subtropicais. Só que em 2002, né? Então há quase 20 anos, né? Ocorreu um surto em Vancouver, né? No Canadá. Esclarecendo aqui que isso aqui é um mapa que mostra que essa linha aqui mostra mais ou menos a separação aqui entre Estados Unidos, né? Aqui, ó, é Estados Unidos daqui para baixo, né? Aqui está o estado de Washington e aqui em cima é Canadá, né? E a ilha, então você tem Vancouver, tem a ilha Vancouver, tem uma cidade chamada Vancouver, também no estado de Washington, que é nos Estados Unidos. Tem Vancouver aqui também, ó, eu estou até passando aqui, circundando. Então, tem Vancouver em vários locais, porque Vancouver era nome de um desses exploradores, né? É um nome próprio, né? Ele explorou várias áreas dessa aí e era danado, cara. Tanto que o nome dele ficou em vários locais. Ele arranjou filho em tudo quanto é canto aí, né? E houve um surto em 2002 de criptococose nessa área aqui, né? Pegando aqui a ilha, pegando uma parte aí dos Estados Unidos. E essa área aqui, gente, aqui não é tropical. Isso aqui é frio, né? Agora, por exemplo, já está, não sei se está nevando lá, mas isso aqui congela, né? Até mesmo Washington ali é uma área que tem neve, tem. Então, assim, isso aqui meio que vai por terra aquela teoria de que o micro-organismo fica restrito a um local, né? Porque isso mostra que ele conseguiu, né? E isso talvez tenha aí alguma interferência climática, mas o micro-organismo está avançando, ele está chegando em áreas onde ele não era descrito antes, né? Então é isso. Mas as fezes de pombo continuam sendo o principal, vamos dizer assim, reservatório, né? Porque tem substâncias aí que são importantes, funcionam como fatores de crescimento para criptococcus. É o caso da creatina, o ácido úrico e várias substâncias que são chamadas de xantinas, né? Que estão presentes. Mas não é só fezes de pombo, tá? A gente, assim, eu sei por experiência própria, porque eu trabalhei com criptococcus durante muito tempo, ainda trabalho, mas eu trabalhei um tempo grande com isso, que não é muito fácil você isolar criptococcus de uma área, por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, vai lá na Glória. Glória tem um monte de pombo lá. Você vai na Praia do Flamengo, tem pombos, os pombos estão colonizando as praias. Mas os lugares onde você acha aquelas pequena quantidade de fezes de pombo e num lugar onde bate sol, onde a temperatura às vezes é muito alta, não é fácil isso, tá? Porque ele não suporta temperaturas muito altas, né? Temperaturas acima de, perdão, temperaturas acima de 32 graus durante um tempo muito grande, as células morrem, tá? Elas são inativadas. E ninguém sabe qual é a verdadeira reservária de criptococcus, de onde ele vem. A gente sabe que ele está presente nas fezes de pombo, a gente sabe que o pombo se reinfecta com criptococcus, que o pombo ele come coisas que estão no chão,
Hoje as pessoas, você tem lá uma carrocinha de pipoca, vai ter milho no chão, tem gente que alimenta, inclusive, né? Ele está comendo o resto de pão, de cachorro-quente, do que tiver, né? Eu já vi até pombo em cima daqueles banquinhos de lanchonete, né? Que ele sabe que ali às vezes tem uma migalhazinha, uma coisa, ele está comendo ali. Ele coloniza o inglúvio, né? O papo do pombo, mas o pombo ele tem uma temperatura muito alta, né? É uma temperatura superior a 40 graus, ele não gosta dessa temperatura. Mas o inglúvio é uma área mais fria, né? Então ele se desenvolve no inglúvio, fica se desenvolvendo no inglúvio. Depois ele vai ter que atravessar todo o trato digestório até chegar de novo ao chão, né? E aí o número de células que chega ali é muito pequeno, né? Então essas áreas com muita luz, muito sol, com muito calor, eu não vou dizer que não existe o perigo, existe, mas é mais raro. O grande perigo está no acúmulo de fezes, tá? Então, aí eu moro numa casa, tem um sótão e está sendo colonizado por pombo. Cuidado, porque ali tem sombra e tem acúmulo de fezes. E aí a deposição de fezes, de muitas fezes, faz com que ele prolifere ali, né? Mas aqueles, vou chamar de cocôzinho, aquelas pouquinhas assim que cai, aquilo ali é dificílimo, inclusive, de você conseguir isolamento a partir daquilo, né? Mas nós verificamos que há a possibilidade de isolamento também a partir de outras aves, né? Então, nós fizemos um trabalho há uns anos atrás com calopsita, com canário da terra, com diamante de gold, com agapornis, com uma porção periquito australiano que está mostrando aqui. E todos esses materiais foram positivos. Todos, sem exceção. Eles só não são positivos na mesma quantidade, né? Nós verificamos também que água de bebedouro, puleiro de gaiola, própria gaiola, alimentos que são utilizados por essas aves, como alpiste, painço, etc. De tudo isso aí a gente consegue isolar criptococos. Mas é claro, porque se tem no animal, se é liberado nas fezes, a gente tem lá na água do bebedouro, a gente vai ter no puleiro, vai ter na gaiola. A gente viu também, tem insetos que são coprófagos, são insetos que comem fezes, né? Tem inclusive um besourinho pretinho, assim, pequenininho, que ele come fezes, né? E a gente isola de dentro dele, é uma coisa meio lógica. Ele come fezes que têm células de criptococos. Para onde vai essas células? Vai para dentro dele, né? Também fezes de morcego, né? O próprio solo, né? Poeira domiciliar, né? Poeira domiciliar aí foi verificado, na verdade, era poeira de domicílios, de locais que tinham pessoas portadoras do HIV. Porque a criptococose é a terceira patologia, terceira doença, melhor dizendo, que mais acomete os portadores do HIV. Das patologias, deixa eu corrigir, patologias micóticas, tá? Dentre as doenças micóticas, ou seja, dentre as doenças que são promovidas por fungos em pessoas portadoras de HIV, ela é a terceira. A primeira é a pneumocistose, pneumociste, né? Que a gente deu um texto aí para vocês lerem. A segunda, tinha lá uns vídeos também, né? A segunda é a cândida, que a gente ainda vai falar, né? E a terceira é o criptococcus, tá? Pois bem. Então, tem vários fatores que influenciam aí na presença de criptococcus em excretas, tá? Bom, o pH das fezes, eu falei que o fungo ele tem que
ele está lá no inglúvio, mas aí ele vai atravessar todo o trato digestório. Quando ele atravessa esse trato digestório, ele encontra uma temperatura mais alta, né? No inglúvio está mais fresquinho, né? Aí ele encontra uma temperatura mais alta, então saem poucas células nas fezes, né? Mas à medida que vai acumulando fezes, o pH vai mudando. O pH inicialmente ele é muito ácido. O pH ideal para Cryptococcus é um pH que está em torno de 5,5. Então é um pH ácido, mas ele não pode também ser 3 ou ser 2. Ele é 5,5, 5,6, 5,7, por aí é ótimo para ele. Tá? Então esse pH ele vai, com o tempo ele vai aumentando, porque você tem vários micro-organismos presentes, né? Não é só Cryptococcus, você tem várias bactérias, tem outras leveduras. Todos vão agindo ali e vão fazendo esse pH, ele vai subindo à medida que vão acumulando fezes, né? A temperatura influencia, como eu falei para vocês, né? Tem bactérias, existem algumas bactérias que produzem substâncias que influenciam na presença de criptococcus, que causam algum dano a ele. Tem amebas, né? Já foi feito um teste in vitro mostrando que a Cantamoeba castellani, a Cantamoeba polífaga, a Cantamoeba palestinensis, são amebas que têm a capacidade de fazer uso de criptococcus. Elas fagocitam, elas comem células de criptococcus, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem ameba e essas bolinhas aqui dentro, ó, é criptococcus, tá? Então foi feito um teste in vitro mostrando que as células de ameba ingerem uma quantidade grande de criptococcus. Mas também não dá para controlar criptococcus com ameba, né? Usar como controle biológico, porque não se sabe o que é pior, né? Bom, existe também um vermezinho, né? Um nematóide do solo, que é o Caenorhabditis elegans, né? Que ele come também as células de criptococcus. Isso aqui, por exemplo, é onde está com essas setinhas aqui, ó. É mostrando aqui uma porção do trato digestivo dele, ó. E todas essas bolinhas que você está vendo aqui, um monte de bolinha redonda ali, é tudo célula de criptococcus que ele come, tá? Existem também as micocinas, tá? Micocina é um nome para toxinas killer. Killer, todo mundo sabe, é de morte, né? De causar morte. Então, toxina killer ou micocinas, não confundir com micotoxinas, é outra coisa, tá? Então, toxinas killer ou micocinas são substâncias produzidas por leveduras, então são algumas leveduras que produzem essas substâncias, e que tem efeito deletério, o efeito de causar a morte de de outras leveduras, tá? E tem por exemplo, a Cândida famata, a gente não falou de Cândida ainda, mas é uma espécie de Cândida, Cândida parapsilosis, e também a Pichia carsoni, são leveduras que produzem micocinas e que têm efeito de causar a morte de criptococcus. Essa placa aqui é um ensaio feito in vitro, onde criptococcus foi semeado em toda a extensão da placa, né? Só que em alguns pontos específicos essas leveduras foram semeadas, por exemplo, a Cândida famata, a Cândida parapsilosis, tá? E aí ela produz essa substância e então fica em volta dela. Perdão, gente. É que minha garganta está muito ruim. Ela, em volta dela fica uma área clara, né? Fica essa área sem crescimento. Ó. Fica igual aqueles testezinhos de antibiograma, né? De antifungigrama que as pessoas fazem, que alguém talvez já tenha tido a oportunidade de ver, né? Bom,
Sobre a via de infecção. A via de infecção, ela é por inalação. É claro que existe outras possibilidades, porque o Cryptococcus ele causa, inclusive, mastite. No caso da mastite bovina, por exemplo, né, ou da mastite caprina, a infecção ela se dá ali direto através do canal do teto. Ela é uma infecção que a célula vai adentrando por ali, pelo próprio contato que o Uber, né, às vezes faz com locais que estão contaminados, né? Então, em geral, nos casos de mastite, é por ali. Mas as infecções do homem e também de animais como o felino doméstico, o cachorro, elas são por inalação, né? Então, seria a pessoa ou o animal inalaria levedura, a forma de levedura, ou inalaria basidiosporos, que são aquelas estruturas formadas pela filobasidiela, né? Então, ela inalaria, né? Existem algumas discussões aí a respeito disso, mas como é que, quais são as evidências, né, de que o pulmão é a primeira via de infecção? Então, primeiro porque você consegue isolar o agente a partir do ar, né? Veja bem, se eu consigo pegar uma placa de Petri e abrir essa placa de Petri, se eu consigo abrir essa placa de Petri, aqui é um rolo de fita, né? Aqui tem meio de cultura, né? E eu abro aqui nesse ambiente onde eu estou. E dias depois, eu isolo o criptococcus, significa que ele está no ar. Se ele está no ar, claramente ele pode ser inalado, né? Depois, porque existe a questão do tamanho das partículas, né? Tem partículas que são grandes, né? Tem partículas que são menores, né? As que são pequenas, bem pequenas, elas têm capacidade, né? Têm compatibilidade com a deposição alveolar. Então, elas conseguem chegar aos nossos alvéolos, né? Então, existe esse aparelho aqui, que é um aparelho chamado amostrador de Anderson, tá? Ele é um aparelho que serve para medir, verificar e medir também que quantidade de micro-organismos nós temos no ar, tá? Ele é feito da seguinte maneira. É Anderson, tá? Mostrador de Anderson. O amostrador de Anderson, ele tem 7 compartimentos. Tá vendo aqui essas divisões? Isso aqui tudo se solta. São umas coisas mais ou menos como isso aqui, tá? Só que aqui dentro vai uma placa de Petri, aqui dentro, e em cima de cada placa de Petri tem um filtro, tipo uma peneira, tá? E essa amostragem, ela é em cascata. O ar vai entrar por aqui e ele vai impactar todas as placas de Petri que estão aqui dentro. Tá? Só que em cima de cada placa tem como eu falei para vocês, um filtro, como se fosse uma peneirinha. Então, as partículas maiores vão ficar aqui em cima, as menores vão ficar um pouco abaixo, menores ainda mais abaixo, menores ainda mais abaixo. E isso aqui vai simular, vai imitar a nossa árvore brônquica, tá? Então, ele funciona mais ou menos assim, ó. Aqui é aquela parte inicial, é a primeira parte aqui, ó. Essa que tem esse funil aqui, funil virado ao contrário, né? Que é por onde o ar vai entrar. Então, o ar vai entrar aqui, ó. E aqui vão ficar retidas as partículas maiores, tá? Então, as partículas grandonas, elas vão ficar aqui. As partículas menores um pouco, elas vão sendo desviadas aqui para baixo e vão cair nas outras placas, tá? É um mecanismo interessante aí,
isso vai simular a nossa árvore brônquica. Por exemplo, aquelas partes ali do aparelho são chamadas de estágios, tá? Então, o estágio 0, por exemplo, seria das partículas que tem de 9 a 10 micrômetros, né? O estágio 1, de 5,8 a 9. Estágio 2, 3, vai diminuindo até que a gente chega lá no estágio 7, que é de 0,43 a 0,65. Então, é o tamanho que dá para chegar nos alvéolos. Isso é interessante porque isso serve para qualquer micro-organismo, né? Mas eu posso pegar um aparelho desse e ligar, por exemplo, numa avenida bem movimentada, dentro de um estádio de futebol, dentro de, por exemplo, de uma igreja, dentro de uma universidade, dentro de uma sala de aula, por exemplo, e eu posso ver quais são os micro-organismos que tem ali, se eles são compatíveis com a deposição alveolar, se eles conseguem chegar aos nossos alvéolos, né? E isso pode ser feito para criptococcus, né? Até porque o criptococcus é bem interessante, né? Quando ele está no ambiente, geralmente ele tem uma cápsula um pouco menor, né? E isso facilita, porque ele flutua mais, ele pode ser inalado com mais facilidade. Depois vai chegar um momento em que ele vai chegar ao nosso organismo. E quando ele chega no nosso organismo, a cápsula aumenta de tamanho, né? E quando ela aumenta de tamanho, ela é mais dificilmente fagocitada. Tá? É mais difícil de fagocitá-la, né? Exatamente porque ela está grandona. Então, os macrófagos não conseguem fagocitar. Isso aqui são exemplos de placas que foram retiradas de dentro do aparelho de Anderson, né? E incubadas até o surgimento dessas colônias, né? Então, a outra evidência de que o pulmão é a primeira via de infecção é que esse micro-organismo ele vai para o pulmão, mas ele tem um tactismo pelo sistema nervoso central. Tanto é que ele causa meningoencefalite, né? Só que os pacientes que apresentam meningoencefalite, eles têm lesões também nos pulmões. Então, isso leva a crer que viram lá que a pessoa teve a meningoencefalite, mas que o micro-organismo primeiro passou pelos pulmões, né? Porque ela tem uma lesão nos pulmões. O isolamento a partir do escarro, né? O micro-organismo é isolado do escarro dessas pessoas. E sempre uma pneumonia precedente à meningite, né? Pois bem, aqui mostra inclusive um raio-x, né? Que essa área branca aqui não é normal, certo? Quem entende aí um pouquinho de radiografia, só um pouquinho, não precisa saber mais do que isso, mas a gente sabe que existem dois termos em radiologia que são bastante comuns, né? Que é o que é radiopaco e o que é radiolucente, né? Então, o osso, por exemplo, aparece em branco porque ele é radioopaco, ele tem uma densidade maior, então a imagem fica branca. Já o pulmão, ele tem que aparecer escuro, né, em preto, é o que a gente chama de radiolucente, né? E aqui a gente tem uma área que é pulmonar, mas é uma área radiopaca, né? Então tem alguma coisa errada aqui, né? Bom, aqui mostrando saliva e escarreca, né? Mas é material que é usado. Aqui caso de criptococose cutânea, que também existe, tá? Aqui as células de criptococos, né? Com cápsula e tudo. E vamos ver os fatores predisponentes no homem. Daqui a pouquinho a gente tem que terminar, lamentavelmente. Vai ficar faltando uma parte. Eu vou ver se eu consigo, talvez, marcar com vocês, ou vamos ver como é que a gente faz, dependendo do andamento, tá? Então, quais seriam os fatores predisponentes no homem, né? Tem muitas pessoas que fazem transplantes de órgãos, e aí elas são obrigadas a fazer medicação para evitar a rejeição desses transplantes, né? A rejeição dos órgãos, então elas tomam geralmente corticoides, né? Ou tomam corticoides ou fazem uma glicocorticoterapia por outros motivos,
e isso abaixa a imunidade, né? Os casos de pessoas que têm síndrome de falência dos órgãos, né? O diabetes, né? Não é o diabetes comum, mas o diabetes que as pessoas são insulino dependentes já, né? São casos mais graves. Doenças reumatológicas, né? Doenças pulmonares já previamente existentes, crônicas, doenças hematológicas malignas, o próprio câncer, né? Desordens linfoproliferativas, o HIV, como eu falei antes, né? Esses são fatores predisponentes no homem. Mas isso para Cryptococcus neoformans, né? Para o Cryptococcus gat, não precisa de nada disso. Porque o Cryptococcus gat, ele não depende de imunossupressão, tá? Ele é bastante patogênico. Então, ele acomete imunocompetentes e imunossuprimidos. Aqui mostra o gato. Isso aqui é um gato que eu cheguei a conhecer, inclusive, há muitos anos, né? Foi tratado e tudo. No gato ocorre esse abaulamento aqui na região da face, porque o Cryptococcus ele invade essas áreas dos seios nasais e muitas vezes o gato não tem nada. Ele fica ali como se ele tivesse uma gripezinha, dá uns espirros e tal. E às vezes o próprio organismo dá conta de debelar a doença, mas as células ficam ali, elas ficam meio que adormecidas ali, né? E quando o animal tem, por exemplo, FIV ou FeLV, né? Doenças que abaixam muito a imunidade, né? A síndrome da imunodeficiência felina, né? Ou panleucopenia felina, aí ele prolifera, né? Aí vem à tona a doença, né? Então ocorre muito isso. E essa região aqui, esse abaulamento, ele é muitas vezes chamado de nariz de palhaço. Tá? Aqui também a gente vê isso, né? E o nariz de palhaço, o pessoal hoje usa muito o termo também para os casos de esporotricose, mas o verdadeiro nariz de palhaço tem a ver com a criptococose. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma gata, né? Bem antigo já essa foto, tá? Aqui a gente tem uma criptococose que é em koala, né? E aqui é devido a Cryptococcus gat, aí vê essa alteração aqui. Aí não tá ruim, gente, porque isso aqui é de um livro em preto e branco. É um livro que trata só de criptococcus, tá? Aqui, ó, em pombo, é um tipo de pombo, você vê essa alteração aqui, todo esse abaulamento aqui lateral, né? Aqui em papagaio, né? Aqui, ó. Aqui não dá para ver nada, bosta nenhuma, desculpa, mas é porque não dá para ver mesmo. Mas é um caso de criptococose cerebral em leopardo, o sítio de infecção primária, e no caso eram pulmões, tá? Então, em animais, né, cães, gatos, nas aves, psitacídeos, né, aves psitacídeas, nos koalas, geralmente a cavidade nasal é o primeiro local de infecção, né? Já foi verificado que a variedade Grube ou espécie Grube, né, como muita gente prefere chamar agora, tem uma colonização transitória na mucosa nasal de gatos, de cães, de koalas, isso já se verificou na Austrália, né? E que o Cryptococcus gat em koala, ele já foi verificado sempre numa quantidade grande, né, um número suficiente que ele pode ser considerado praticamente parte da biota de koala, tá? Sem causar problema necessariamente. Ele vem a causar problema quando cai a imunidade do bichinho, né? Ô Jesus, já parou de novo. Eu creio. Pessoal, não sei se estão me ouvindo agora.
Tô ouvindo sim. Tá. É porque de vez em quando interrompe e fica muito difícil. Nós já estamos quase acabando, tá? Talvez vai faltar uma parte aí, que é a parte do diagnóstico em si. Eu teria que falar também de fatores de virulência, e o assunto está um pouco extenso para esse tempo, e ainda mais com essas interrupções que a gente faz todo momento, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou preparar, na verdade, eu acho que eu não consigo dar aula de novo, e minha voz está horrível. Vocês não estão sentindo, porque eu estou com voz, eu sou velho e estou com voz de adolescente hoje. É porque eu já forcei muito a voz, já dei aula de manhã, né? Estou dando aula agora, minha garganta está péssima. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer acho que um texto para finalizar essa parte aqui. Então, vocês ficam com essa aula, com os slides, é claro, né? Eu vou fazer um texto para finalizar, até onde começa o diagnóstico, porque o diagnóstico em si, diagnóstico laboratorial, a gente faz no horário de prática, né? Tá bem assim? Pode ser? Então, nós faremos isso, tá? Então, peço desculpas aí a vocês, mas é porque já estaria aí quase finalizando. Não falta muito, na verdade. Então, vai ser um pequeno texto. Eu tenho que falar de fatores de virulência, e falar aí naturalmente do isolamento e tal, mas isolamento a gente vai falar na prática, tá? Então, nós vamos encerrar aqui nesse momento, tá ok? Peço desculpas, mas realmente não dá. Eu estou